do dia a dia, tá? E a gente está atualmente conversando sobre este livro aqui, A Confissão de Westminster. É um livro muito interessante, próprio de uma época e que reflete muito bem religiosamente o coração de um povo, o coração de um sangue, o sangue anglo-saxônico, aquela coisa prepotente. Nós somos melhores do que os outros. Todo mundo é inferior, nós somos superiores. Entendeu? Esse livro, ele reflete muito isso. O que eu creio é para todo mundo crer. Não pode crer diferente. Tá? É o que o livro reflete, coitado, né? O livro é apenas uma vítima, né? É o resultado de um povo prepotente, muito prepotente. Até hoje é muito prepotente. Estados Unidos, Inglaterra são uma doença de prepotência, tá? Todo mundo tem que se submeter a eles. Todo mundo. Porque eles são melhores do que tudo e melhores do que todos. Esse tipo de gente, se não se converter e mudar esse comportamento, se for para o céu, vai virar um inferno. Tá? Muito bem, mas a gente conversou sobre o livro, a gente já conversou sobre o resumo do livro, a gente já conversou sobre a autoria e o contexto do livro, né? E já começamos a falar sobre as considerações, né? Já falamos sobre todas essas. Parece-me que estamos no Cadê a Segunda Vida? É a 15, 16 da adoração a Deus deve ser realizado com reverência. Já vimos, os crentes devem buscar viver uma vida santa e se afastar do pecado. Já vimos que isso é impossível sozinho. Paulo diz assim, somos incapazes por nós mesmos disso, a nossa capacidade vem de Deus. Tá? Então, isso aí não tem, né? Tá fora. Crente deve buscar viver, não. O crente que é salvo, ele vai viver, ele não precisa buscar, ele vai viver. Jesus, quando olhou para os bem-aventurados, disse, vocês são luz e sal. São. Não é que vocês devem ser, não. Vocês são luz e sal. Agora, se não são luz e sal, não são bem-aventurados, por mais bons religiosos que vocês sejam. Tá? 18, a obediência à lei moral, conversamos também sobre isso, né? E agora o 19, a ética cristã envolve amar a Deus e ao próximo. Olha, ninguém ama a Deus e ninguém ama o próximo. Ninguém. Agora, todos nós fomos criados, era para fazer isso, era para a gente ser assim, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós temos esse amor, mas o pecado, ele escondeu isso em nós, tá? Ele criou, corrompeu essa capacidade que temos. Não só essa, mas outras tantas, tá? Aí o Espírito Santo é que tem trabalhado para que a gente então possa ter isso, tá? Então, a ética cristã envolve amar a Deus e ao próximo. Sim, a ética é uma busca, né, de ser voltado para isso. Quanto mais eu amo a Deus, melhor para mim e melhor para quem convive comigo. Tá? Quanto mais eu amo o próximo, melhor para mim e melhor para quem convive comigo, e aí sim é para a glória de Deus. Né? Quanto mais eu amo o próximo, mais eu glorifico a Deus. Tá? Então, buscando o bem-estar e a justiça social. Esse buscando é que é o problema. Né? Na verdade, a ética cristã envolve amar a Deus e ao próximo, e a consequência disso não é uma busca, mas é uma consequência disto. Por que eu brigo tanto com isso? Porque a Bíblia diz. A Bíblia diz, chega a dizer, como é que diz lá em Filipenses, deixa eu ver se eu me lembro, Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar. Deus é quem opera no salvo. Não é o salvo que é a maravilha, não. E por isso Deus quer ele, não. O salvo é uma porqueira. Agora, porque ele permite que Deus haja, então Deus opera nele tanto o querer quanto o efetuar. Aí é que está o grande milagre da situação. Entendeu? O grande milagre da situação. 20º. A missão da igreja
é levar o evangelho a todas as nações e fazer discípulos, compartilhando a mensagem salvadora em Cristo e ensinando-os a obedecer tudo que Jesus ensinou. É outra coisa muito interessante, tá? A gente tomou, é passado para a gente que é uma obrigação a gente ter que pregar para todo mundo. Não é isso. Quando Jesus diz ide por todo mundo, o original diz indo, por onde vocês forem, preguem o evangelho. Indo, preguem o evangelho. Compreende? Então, esse id é uma imposição que foi colocada, por quê? Porque foi entendido que está todo mundo perdido, só o cristianismo salva, então você tem a obrigação de falar para essas pessoas para que elas se salvem. Entendeu? Isso aí tem muito mais de prepotência do que realidade. Essa tradução, ela não é correta. Por onde vocês forem. Qual é a melhor maneira de pregar o evangelho? Não é forçar as pessoas, não é convencer as pessoas de que elas são isso ou aquilo, nada disso. Esse é papel do Espírito. A gente não sabe convencer. E a gente nem sabe como convencer. Às vezes você conseguiu convencer uma pessoa de um jeito e você acha que pode convencer as outras do mesmo jeito. Não. São pessoas diferentes e o Espírito conhece. E o papel do Espírito é convencer. Você não vai ver Jesus discutindo essa questão com ninguém. Você vai ver Jesus explicando o que lhe perguntam. Entendeu? Você vai ver Jesus explicando o que lhe perguntam. Ok? Então, você não tem que forçar ninguém a nada. Deixa o Espírito fazer a obra dele. O Espírito, você não é interessado, não é? Porque botaram a gente para ficar interessado nisso, para encher a igreja de gente. Tem mais vaidade isso do que qualquer outra coisa. Né? A gente tem que encher, tem que botar muita... Porque a gente ama os pecadores. Não, a gente ama o grupo que a gente quer e quer todo mundo naquele grupo. Quanto maior o nosso grupo, mais a gente mostra que o nosso grupo é o melhor. Coisa humana, coisa de criança. Entendeu? Na verdade, se a gente estivesse realmente amando o mundo, a gente não julgaria as pessoas, a gente não condenaria as pessoas. Amar é diferente disso que a gente faz. Na verdade, a gente quer dizer para ele, você é pecador, vai para o inferno. Se você não vier aqui para o meu grupo, você vai para o inferno. É isso que a gente quer dizer. Há uma certa arrogância nisso. Tá? Uma certa arrogância. O que a gente deve fazer, aí sim, olha o que é que Jesus diz, qual é o melhor evangelismo que a gente pode fazer, qual é a melhor maneira de pregar o evangelho. Ser luz e ser sal, ser bênção, tá? Para o mundo. Lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que a igreja de Jerusalém caía na graça do povo e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Tá bom? Então isso é que é a melhor pregação, o melhor evangelismo. Essas afirmativas e conclusões presentes no livro buscam fornecer uma estrutura sólida e abrangente para a compreensão da fé cristã reformada. O livro procura ser fiel às Escrituras e oferecer, segundo a compreensão dos teólogos prepotentes, né, capitalistas, colonialistas, escravagistas, entendeu? Eram esses os teólogos daquela época. Defensores do escravagismo, defensores do genocídio. Podia se matar, fazer guerra. Esses países aí são os países que mais praticaram guerras no mundo e mataram muita gente. São ricos hoje graças ao que tiraram dos outros. E tiram e continuam tirando. Entendeu? Então esses são os teólogos que defendem isso. Né? Só aí você vê que de uma árvore má não pode sair bom fruto. Então é por isso que há tanta prepotência nesse texto que a gente vê aí. Tá? O que mais? Bom, aqui está. Ao fazer essas afirmativas e conclusões,
os autores procuram estabelecer a identidade teológica da Igreja da Inglaterra, reafirmando a soberania de Deus, do Deus que eles creem, não é? A suficiência das Escrituras que eles têm, né? Que eles editaram, que eles traduziram, né? Foi ensinado, é ensinado, né? Por exemplo, a Bíblia Católica tem todos os textos de uma Bíblia protestante, mas é ensinado que aquela Bíblia não é Bíblia. A Bíblia é só aquela, né? Vem deles, vem dos ingleses, essa necessidade, essa prepotência. É só o nosso que é bom, o do outro não é. Compreende? E a gente bebeu isso. A gente aceitou, a gente concordou, a gente gosta desse tipo de coisa. Tá bom? O que mais? A confissão de Westminster visa proporcionar uma estrutura doutrinária abrangente que possa ser aplicada a diferentes contextos e tempos. Né? Seu impacto vai além da Inglaterra, foi imposto. Né? Outros povos, tudo isso receberam como imposição, então o impacto vai além da Inglaterra, influenciando outras denominações e sendo considerado um documento importante no estudo da teologia reformada. O que mais? As afirmativas e conclusões presentes no livro refletem o compromisso de autores em defender e transmitir a fé reformada de acordo com sua compreensão, das Escrituras e da tradição teológica reformada. Aqui tem apoios relevantes a esse trabalho, não é? E também tem, críticas relevantes também a essa obra, e aqui tem as considerações para o nosso dia a dia e assim por diante. A gente vai fazer isso amanhã, tá bom? A gente dá um apanhado desses apoios amanhã e a gente encerra então o estudo ou a reflexão a respeito desta obra no culto de amanhã, se a gente estiver por aqui, tá bom? Ok, a gente então vai encerrando, deixa eu botar aqui, e a gente vai encerrando e a gente vai orando e torcendo para que hoje Deus possa abençoar muito você e possa usar muito você para abençoar as pessoas ao seu redor. E amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta, né, para a gente refletir um pouco mais a respeito da revelação de Deus sobre todas as pessoas na face da terra. Tá bom? Então, até mais. Deus abençoe. Deus use muito você, tá?